Seja bem-vindo a mais um episódio do Conde UIC, o comentário da missão feito pelo UIC. É um prazer muito grande a gente estar aqui com vocês, comentando a lição. Hoje eu estou aqui acompanhado da Elisa e da Isadora, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Tô animada. E a gente vai estar comentando um pouquinho sobre a lição número 11, o veredito cósmico. Eu quero começar já lançando uma pergunta para vocês. O veredito, ele tem que ver com o julgamento, certo? Qual é o papel do julgamento no grande conflito? Por que é necessário? Qual que é o papel do julgamento no grande conflito? Olha, eu acho bem legal, acho que é o que a gente está falando desde o início de todas as lições, né? Mas eu acho que é muito interessante a questão da transparência de Deus. Como ele é um ser transparente, ele é muito claro com a gente em todas as coisas. E aqui não é diferente, né? A gente percebe que o julgamento, nesse sentido, né? O objetivo dele é que cada criatura do universo inteiro, ou seja, nós, planeta Terra, outros universos e mundos não caídos, e anjos, enfim, todo o universo inteiro, real, oficial, conheça a verdade sobre o caráter de Deus e entenda por que cada coisa foi feita de acordo com a forma que foi feita. Então, eu acho isso muito interessante. E também, né, explicar por que algumas pessoas foram salvas, por que outras não foram, por meio dos seus atos, por conta da escolha da pessoa, né? Realmente, né? Não é questão que Deus é arbitrário e tudo mais, que é o cerne do grande conflito, né? Então, eu acho muito bonito. Mais uma vez, o Deus revela o seu caráter neste momento, né? Eu acho, como a Elisa mencionou, muito legal, muito incrível da parte de Deus, ele ser assim, ele não precisava explicar nada para ninguém, né? Mas ele faz questão de que o universo, de que os seres de outros mundos, de que nós mesmos saibamos o porquê do agir dele, né? Por que que ele age de tal e tal maneira. E o julgamento é exatamente isso, é para esclarecer o porquê de Deus fazer o que ele faz, né? E eu lembro que eu era pequena, eu sempre ficava pensando naquele momento em que a gente vai chegar no céu. Eu ainda penso nisso, né, às vezes. Um apelão. Um momento, assim, em que tudo vai ser exposto diante de todo mundo, né? E, assim, a gente vai ver, eu lembro que os pastores, pregadores falavam assim: "Ah, porque a gente vai ter surpresas no céu, pessoas que a gente pensava que estariam lá não vão estar e outras que a gente achava que não estariam vão estar". E aí o julgamento ele vai estar ali registrado nos livros, né, e a gente vai poder ir lá e ver: "Ah, mas então foi por isso que essa pessoa está aqui, ou porque que essa pessoa não está aqui", né. Então, o julgamento, ele é realmente o que a Elisa falou, ele tem o papel de esclarecer para o universo o agir de Deus, o porquê que Deus age dessa maneira que ele age, né, porque que ele vai salvar uns e outros não aceitaram a salvação. E olha, você estava falando uma coisa e me fez pensar. Deus que é Deus, ele tinha todo o poder para não mostrar, porque ele é Deus, ele se basta, de certa forma, né? Humanamente, a gente pensando nisso, não tinha, tipo, necessidade, entende? Eu acho isso muito interessante. Então, é tão bonito, né, ver essa relação de Deus com a gente. Interessante ver o que Deus é diferente de nós nesse sentido, né? Porque ele, mesmo tendo total direito, não, eu não preciso. Mas ele vai facilitar, vai clarear o entendimento dos meus filhos, vai facilitar eles a entenderem, ajudar eles a entenderem que eu não tenho nada contra eles, muito pelo contrário, que eu quero salvá-los. Então, tipo assim, a gente considera isso e ter que dar explicação, às vezes, como descer de nível. Não, eu tô aqui, não preciso dar explicação. Por que eu vou descer para cá? Não. Como assim? Eu falei. E não, Deus não, que ele realmente é alguma coisa, porque a gente não é nada. Mas Deus que realmente é alguma coisa, ele, aliás, não é alguma coisa, ele é o Todo-Poderoso, ele topa, não tem problema em descer de nível, não tem problema em dar explicação, explicar os meus motivos. Não é sempre que ele faz isso. Mas quando é algo que vai nos ajudar a tomar uma decisão pelo lado dele, ele faz isso. Isso é um ponto incrível sobre o caráter de Deus. A benignidade, a longanimidade dele para conosco, está disposto a dar explicação pra gente. Você já pensou nisso? Não sei se já aconteceu com você, tipo assim,
Seu pai ou sua mãe pede pra você fazer alguma coisa, mas por quê? Porque eu falei pra fazer. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu. Acho muito. Aqui acontecia muito, sabe? Por quê? Porque eu falei pra fazer. Mas então, pai, mãe, posso fazer tal e tal coisa? Não. Mas fulano não faz. Fulano é fulano, você é você, e já quero o bicho dado. Mas falou, cara, Todo mundo. ó, Exatamente, você não é todo mundo. É. mas não explica pra gente. Não, não faz por causa disso, disso, isso, daquilo. Gente, Deus quer Deus que ele topa. Não, tudo bem. Você quer uma explicação? Não é sempre. Ou até pra gente aprender a exercitar a fé. Mas com relativa frequência, ele topa. Não, tudo bem, eu te explico. Não tem problema. Vai ele te ajudar a confiar em mim? Tudo bem. Tem coisas que a gente não entende. E tem coisas que a gente entende. Esses dias atrás aconteceu uma coisa interessante. Eu ia levar meus pais para passear. Então, meus pais são do Mato Grosso. Eu moro no Mato Grosso do Sul. E aí, eles foram me visitar. E aí, só que meu pai tava com um problema, tava com o nervo ciático inflamado, não tava podendo dirigir, ainda mais uma viagem longa, né? Então, eu fui pro Mato Grosso buscar ele. Aliás, eu vim, né? Fui pro Mato Grosso. Eu vim pro Mato Grosso buscar eles para levar um carro para ir dirigindo até o Mato Grosso do Sul, até lá onde eu moro. E eu tô passando dias aqui com eles agora. Aí, no caminho, meu pai me desafiou. São 700 quilômetros de um trecho que eu ia fazer. Meu pai me desafiou, falou que eu não ia fazer o trecho com menos de 10, se brincar 12 horas. Eu falei, mas nunca nessa vida. Como assim eu não vou fazer o trecho com menos de 12 horas? 10 horas eu tenho quase certeza que eu faço. 12 horas, é certeza que eu vou fazer esse trecho com menos de 12 horas. São 700 quilômetros, pai. Se for uma média de 70 quilômetros por hora, eu vou fazer esse trecho com 10 horas. E eu não vou dar conta de andar 70 quilômetros por hora numa autovia duplicada, uma TR duplicada. Eu não vou fazer isso. Eu vou mais rápido. Eu estimo 7, 8 horas no máximo. Beleza. E aí eu fui. Conforme o carro e as condições permitiam, acelerando. Beleza. Eu queria chegar antes das 12 horas, das 12 e das 10, se possível, né? Mas das 12, com toda certeza, eu queria chegar antes das 12 horas. E aí, no meio do caminho, eu vi que tava formando chuva. E aí eu falei bem assim, puxa, depois de chover, eu vou ter que diminuir a velocidade. Eu não queria diminuir a velocidade. Vai dificultar eu cumprir o desafio. E aí, eu orei em voz alta assim no carro. Falei, senhor, bem que poderia afastar essa chuva. Minha mãe poderia, não, hora direita. Você vai na hora direita. Ele pode, mas que seja feita a vontade dele. Falei, é verdade. Eu orei de novo. Senhor, eu sei que o senhor pode afastar essa chuva, mas seja feito por querer. E beleza, segui dirigindo. E não foi do querer dele afastar a chuva. Então eu peguei chuva no caminho. E eu andei quase 100 quilômetros debaixo de chuva. Em 700 quilômetros, quase 100 eu andei debaixo de chuva. E aí, na chuva, você tem que diminuir a velocidade, tem que prestar uma recreação, e todas as coisas. Falei, puxa vida, vai atrasar minha viagem. Tava falando assim, puxa vida, vai atrasar minha viagem. E eu me recuso a reclamar. Deus sabe o porquê. E eu falei assim em voz alta, porque eu tava reclamando em voz alta, né? Mas, puxa vida, vai atrasar a gente. Eu me recuso, não vou reclamar, não vou reclamar. Deus sabe por quê. Ou a gente aprende a confiar, ou sinto muito na nossa vida cristã é uma farsa. Joga isso fora e vai curtir o mundo. Não é? Ou a gente aprende a confiar, ou desiste logo. Eu falei assim, não vou reclamar, eu me recuso a reclamar. Deus sabe por quê. Logo começou a chuva. E aí falei, talvez a chuva vai passar mal, né? Quem sabe, eu tô torcendo pra isso. Mas não, a chuva não passou logo. Como eu falei, foi quase 100 km sem de chuva. E tá bom, vou fazer o quê? Na hora eu entendi o porquê Deus permitiu fazer. Mas segui a viagem. E aí passou o trecho da chuva, eu voltei a pisar bastante no acelerador, mas com responsabilidade, tá, gente? Não vale ressaltar isso, eu fiz mas com responsabilidade. É importante. E aí, eu já perto de lá de Campo Grande, aos 50 quilômetros de Campo Grande, o motor do carro esquentou. Ele esquentou, a gente teve que parar, acionar a empresa de pedágio, né, lá no carro, CCR Bis, e aí teve que chamar a empresa de pedágio, eles foram lá, levaram água pra gente, a gente colocou no carro, e a gente pôde seguir a viagem.
Mas com essa brincadeira do carro esquentar, o tempo que a gente perdeu, ele tinha que andar mais devagar, não sei o quê. Pá, 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 pá. Já fiz com 12 horas. Ou mais um pouquinho. Meu pai me desafiou. Não gostei de ter feito, né? Ter gastado em 12 horas. Mas enfim, foram 12 horas. Mas o ponto da história não é esse. Não é as 12 horas. É esse o... É uma questão engraçada, né? Mas o ponto da história não é isso. O ponto da questão é confiar. E o que eu tava falando antes é sobre... Às vezes Deus explica pra gente. Às vezes Deus só deixa claro pra gente o que ele permitiu uma coisa, às vezes não. Naquele caso eu entendi porque que Deus permitiu a chuva. Se não tivesse chovido, possivelmente o carro teria esquentado antes. Eu tava no meio do caminho. Aí pensa, não tô perto nem de Cuiabá, nem de Campo Grande. Tô no interior, num lugar que eu não conheço nada, nem ninguém, e o carro esquenta, vir com um problema no carro. Mas não, choveu. Choveu, tive que diminuir a velocidade. Além disso, refrescou o tempo, né? Então, tipo, isso por si só já ajudava a não esquentar o motor do carro, não ferver o motor do carro, não é que esquentou, ferveu o motor do carro. E choveu ali. Então, dessa vez, Deus quis deixar claro pra mim. Deus permitiu que eu viesse a conhecer. Por que ele permitiu? Não é sempre que ele permite. Mas às vezes ele permite. E isso é muito interessante. Porque ele, como eu tinha dito, ele concorda em se rebaixar do nível dele, digamos assim. Ele que realmente é alguém, que ele é o Todo-Poderoso, ele concorda se rebaixar um pouco para fortalecer a nossa fé. Isso é incrível. Porque, com certeza, a gente precisa aprender de Deus. Com certeza, o amor ao próximo. Pode falar isso. É um ato de misericórdia, né? Porque, tipo assim, é até engraçado a gente dizer que no juízo Deus está sendo misericordioso, porque justiça e misericórdia são, assim, na nossa mente, né? Opostos, mas o juízo de Deus é um ato de misericórdia, né? Que ele tá ali colocando para todo o universo o que ele tá fazendo, explanando, como o Mateus falou, tá se expondo ali de uma maneira que ele não precisava, mas ele tá fazendo por misericórdia de nós que não entendemos completamente, não podemos ver o fim desde o princípio, né? Então ele faz questão de nos mostrar a história toda. Eu acho que vai ser muito emocionante quando a gente puder ver tudo, né? O fim desde o começo e o porquê que Deus fez cada coisa que ele fez. Cada coisa, né? Isso é incrível. E eu acho até que também, um parênteses, né, dentro disso, aí entra a questão da gente entender a nossa história também, né? Eu sei que não tem a ver com o tema da lição, mas como você fala do fim desde o princípio, me lembra daquela citação que o irmão White fala, né? Se a gente pudesse ver o fim desde o princípio da nossa vida, a gente teria feito as mesmas escolhas que Deus fez ou tentou conduzir pra gente, né? Acho isso muito lindo. Desculpa, fechei parênteses, não tinha nada a ver, mas é isso, obrigada. Não, eu tava aqui pensando, sabe, isso que a Isa tava falando, a gente coloca como se fossem coisas separadas. A justiça e a misericórdia. Nós estamos tentando achar aqui o texto do Espírito de Profecia que fala claramente que a justiça é amor. É a mesma coisa. Não são antônimos, como a gente costuma apresentar, a gente costuma vê-los. Não, eles são sinônimos. Eles são praticamente a mesma coisa. Eu estou tentando achar aqui texto. Eu acho que eu vou seguir procurando. Vamos seguir o nosso comentário. Eu sigo procurando. Mais pra frente, se eu conseguir achar, eu cito ele aqui para vocês. Vamos partir para a nossa próxima pergunta. Então, nossa pergunta é realmente necessário manter os registros disponíveis para consulta durante o milênio? Por que Deus vai fazer isso? Quer dizer, ele realmente precisa, não basta ele jogar e falar, decidir os casos e pronto, está decidido. Ele precisa mesmo manter os registros para a gente consultar depois? Eu acho que entra justamente na questão que a gente estava falando na primeira pergunta, né? É Deus querer se mostrar claro pra gente, né? Atualmente acontece um juízo investigativo que Deus realiza lá no Santuário Celestial e que mostra para o universo inteiro, aqueles que já aceitaram a Cristo, né? Então, esse momento em que mostra, olha, fulano de tal está salvo por causa dos méritos de Cristo e tudo mais. Então, para o universo, este é o momento. Eu entendo que durante o milênio é pra gente, de certa forma.
né? Então é o momento em que Deus vai mostrar pra gente todos os registros dos perdidos e também o que eu acho muito interessante, as ações dos anjos caídos, que a gente nem tem dimensão, né? É um plus assim que não tá literalmente na nossa dimensão, né? Mas que eu acho que é bonito que Deus também se preocupa de mostrar essa questão, né? É interessante porque muito mais do que simplesmente falar que o mal existiu, ele vai mostrar o que aconteceu também nesse aspecto, né? Então, acredito que se encaixaria nesse sentido. E aí, nessa fase, meio que só confirma ainda mais. É o que a gente estava só conversando tudo, né? Eu acho que é o cerne, assim, dessa lição. É a clareza e a transparência de Deus em tudo isso, né? Ah, e um detalhe, né? Porque Deus esquece que ele vai guardar, né? Porque a gente acha, não, Deus esquece. Não, nada a ver, não é que Deus esqueceu. É simplesmente pra gente mesmo. Essa pergunta me fez lembrar que existem anjos responsáveis por fazer os registros, né, da vida de cada ser humano. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque a gente sabe, eu não lembro se existe uma citação, se não existe, ou se existe, vocês me corrijam, mas de que quando nós estamos descansando, dormindo, que o anjo relator, ele vai ao céu levar o registro do nosso dia e manter, no caso, lá no livro disponível, né? Para quando chegar o milênio, a gente poder consultar, o universo inteiro poder consultar. E é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque cada ato da nossa vida a gente pode estar fazendo invisível aos olhos dos outros seres humanos, mas nada é invisível aos olhos de Deus, né? Nada do que a gente faz. E claro que se a gente cometer um pecado, né? E aí esse pecado vai ser registrado, mas se a gente pedir perdão a Deus por esse pecado, o sangue de Jesus vai tirar esse pecado do nosso livro de registro como se a gente nunca tivesse cometido aquele pecado, né? E aí os livros, e já pensou a gente chegar lá, tipo, na biblioteca do céu, né? Não sei como que é, se é computador, o que é, mas a gente pesquisar o nome lá da pessoa, pegar um livro e a gente poder ver, por exemplo, o livro dos Salmos, né? Que não tem registros de pecado, como se ele tivesse vivido uma vida perfeita. Isso é incrível porque a gente a gente vive errando, né? A gente vive pecando, mas Jesus torna possível que a gente tenha um registro impecável, como se a gente tivesse vivido a vida que ele viveu. Isso é muito especial, muito lindo, né? Então, realmente a pergunta, né, a resposta para a pergunta, sim, é necessário manter esses registros, porque esses registros eles vão dar testemunho da justiça de Deus, de que Deus é justo porque nós estamos lá ou porque nós não estaremos lá, né? E também porque ele mostra a eficácia do plano de salvação, né? Como eu falei, a eficácia do sangue de Jesus, de nós, pecadores, né? Até me lembro daquela parte que diz que a gente fica pensando que a gente vai chegar no céu e vai querer conversar com os heróis da Bíblia, né? Com eles, mas na verdade eles vão querer conversar com a gente, eles vão querer saber como que é passar, no caso, aqueles que chegarem sem a morte, né? Que passaram pela grande tribulação, eles vão querer saber como que foi isso, né? Então, a gente poder chegar e ver esses registros, ver tudo o que aconteceu, ler todas as histórias de cada um que venceu pelo sangue do Cordeiro, a gente vai louvar a Deus. Eu acredito, assim, que a humanidade inteira vai se colocar de joelhos e vai dizer, né? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei do Universo. Então, com certeza, é necessário. E durante o que a Isa falava, eu me lembrei também, eu sinto que é muito um chamado dessa lição pra gente hoje, né? Sim, vai ter o juízo, a gente ainda vai conversar um pouco mais, mas acredito que o chamado pra gente hoje seja um daqueles que estarão lá, entende? Não é porque a gente tá andando
certinho aqui, que vai continuar assim, a gente tem que buscar todos os dias, né? Sobre o fim dos tempos não é sobre a intensidade, mas é sobre a constância que a gente está com Cristo, né? Então, não é porque a gente teve um momento de também não é que você tem esse momento, aí você já não tá, não tá presente no local. Mas assim, tendo a racionalidade e a importância da gente buscar e ser firme, estar firmado em Deus. Porque, como a gente está conversando, né? Os tempos que vão se seguir tá sempre piorando, é verdade, mas o que eu quero dizer é, se a gente não estiver apegado e firme à palavra de Deus, a gente corre grandes riscos. Não é porque a gente está bem num dia que a gente vai estar bem no outro, né? Então, acho que é um chamado pra gente de falar assim, não, que a gente possa ser um daqueles que estarão lá, e não daqueles que quase foram salvos. Que esse quase não exista na nossa vida, mas que a gente possa se apegar a Deus hoje e viver uma vida que Deus tem pra gente. E a irmã White comenta muito no livro Mensagens aos Jovens. Gente, o trimestre inteiro tô falando desse livro, né? É verdade, mas é que é muito bom, então você tem que ler. É só isso que eu digo pra você hoje. Mas lá, a irmã White fala exatamente sobre isso. Jovens, se apeguem à verdade hoje. Andem nos caminhos do Senhor hoje. Hoje é o momento. A gente não pode deixar para amanhã. E como a Isa fala uma frase sensacional, que inclusive hoje eu usei essa frase, o caminho de volta é só um passo. Então, é só você dar um passo que você volta para casa. Então, eu acredito que é um chamado não para você se martirizar de falar assim, nossa, que terrível que eu sou. Não, mas é um chamado para você voltar e fixar os seus olhos em Cristo. Porque o White também fala lá no livro, do Mensagens aos Jovens, que quando a gente vê a Cristo, ele se torna o centro da nossa vida e então a gente encontra uma vida com propósito. Que a gente possa procurar e clamar por essa vida, para que Deus dê essa vida de propósito, né, com a gente. E que a gente não pense em ir para o céu por causa das ruas de ouro, por causa do mar de cristal, por favor. Mas que a gente possa pensar nisso por causa de Cristo. E que a gente, encontrando essa verdadeira vida firme no nosso coração, né, com propósito, a gente queira ir para o céu para encontrar aquele que colocou o propósito real no nosso coração. Então, assim, super aleatório que eu falei, mas eu achei que tem tudo a ver com a lição, né, pensando nesse caso, então eu quis compartilhar. É isso. Obrigada. Antes de eu comentar, eu achei o texto, mas antes de eu ler o texto, queria lembrar você de você ir nos comentários, falar o que você acha daquilo que a gente está comentando aqui, e também você compartilhar com seus amigos. Se está sendo bom para você, compartilha com eles. Pode ser uma bênção para eles também. O texto que eu queria ler, eu achei o texto de Espírito de Profecia, não tô doido, está no maior discurso de Cristo, ele não é dividido em capítulos exatamente, né? Quer dizer, é dividido em capítulos, mas tem subseções. Então, eu lendo no capítulo 2, a primeira, segunda, terceira, quarta subseção. E diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha o que diz aqui. Justiça é santidade, semelhança com Deus. E Deus é amor. É conformidade com a lei de Deus, pois todos os teus mandamentos são justiça. E o cumprimento da lei é o amor. É que fala claramente, justiça é amor. E o amor é a luz e a vida de Deus. A justiça de Deus se acha concretizada em Cristo. Recebemos a justiça, recebendo a Ele. A gente recebe a justiça quando a gente recebe a Cristo. E como que isso se linka com a... Bom, isso né, falei da pergunta anterior, né? Mas eu acho que isso também está linkado com essa pergunta que a gente está falando agora, dos registros que eram disponíveis durante o milênio. Você já parou para pensar assim, mas por que Deus pode deixar esses registros disponíveis durante o milênio? Quer dizer, que a gente fez de errado, vai estar lá disponível. Será que Deus está querendo expor a gente? Você já pensou isso alguma vez? Se sim, eu queria ler um texto para você. Salmos, capítulo 103, versículos 12 e 13. Diz assim, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como longe é o Oriente do Ocidente? A gente não usa mais essas palavras, né? Não é mais comum nos nossos dias. Vamos colocar numa linguagem mais atual. O leste e o oeste. Quão longe é o leste do oeste? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, Elisa? Já parou para pensar nisso, Elisa? Quão longe é o leste do oeste? Qual que é a distância entre o leste e o oeste? Você consegue, assim, medir? Pergunta difícil, hein? Não sei. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pode falar, Elisa.
Não, tava pensando assim, de que leste, qual é? Você tá falando do nosso país, do nosso mundo? Não, aqui não falou que é do leste ao oeste do Brasil. E nem do É. nosso mundo. Aqui falou bem assim, vou ler de novo. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, ou seja, o leste do oeste, assim afasta de nós as nossas transgressões. Já para pensar no quão longe é o leste do oeste? Não tem como medir. Exatamente. Não tem como medir. Essa é a distância que Deus coloca dos nossos pecados de nós. Quanta gente permite que ele faça isso? Ah, porque aí entra um ponto interessante. Desculpa, Mati, é que eu tô isso com muito aflorado dentro de mim. É porque isso tem tudo a ver com a questão de que, como é distante, porque Deus, aonde você pode ir por meio dele. Ele separa, tem essa separação, na minha opinião, é justamente a questão de que Deus, ele vem em você. Assim como a irmã White falava, né? Que Jesus via as pessoas já tipo, como se fossem transformadas, né? Em volta dele. Então, a questão que é interessante que você falou é essa diferença, essa distância, é porque Deus, ele vê na gente as pessoas que nós podemos ser se nós estivermos sob a sua influência. E aí, né, vai da gente escolher. Desculpa, super aleatório de novo, é que me lembrou uma coisa, um mega insight com o que eu tava pensando essa semana, sorry. Tranquilo. E vai mais longe, Elisa. Quem é que faz isso? De tirar os nossos pecados, afastar o nosso pecado de nós? É Jesus. Não, não é a gente. A gente não consegue fazer isso. Então, isso é uma evidência clara de que os registros permanecem no céu durante o milênio. Não é para jogar na nossa cara. Não é para... Não. É uma questão de transparência. É para erradicar de uma vez qualquer dúvida que possa existir na nossa cabeça acerca da justiça, que é o amor de Deus, conforme a gente viu. A justiça e o amor de Deus, que é a mesma coisa. A justiça é amor, conforme a gente viu ali. Eu achei interessante pensar nisso, sabe? Como hoje é o leste do oeste? Não tem como você medir. Porque se você, tipo assim, você sai daqui e vai pra cá. Falando não de uma limitação geográfica de um país, do mundo, você sai do leste e vai pro oeste. Mas você ainda pode estar no leste se você tiver em comparação com mais ou oeste ainda, entendeu? Então, tipo assim, seria tipo um paradoxo. Não tem essa distância. E só tem uma coisa que pode impedir a gente disso. Tem um texto que eu já li aqui. Eu já li com vocês em um outro comentário de outro dia, de outra lição. Não lembro qual lição foi. Então, por isso que eu quero ler de novo aqui. Foi uma das últimas 11, né, Mati? Então tá tudo certo. Foi uma das últimas 11, exatamente. Mas era um texto que falava bem assim, que Deus tomou todas as providências para que sejamos como Ele. Achei o texto aqui. Tá no maior discurso de Cristo também. Diz assim, Deus tomou todas as providências para que possamos nos tornar semelhantes a Ele. E cumpri-las as providências, ou seja, Ele vai fazer com que sejamos semelhantes a Ele, para todos quantos não interpuserem uma vontade perversa, frustrando assim a sua graça. Ou seja, a única coisa que pode impedir a gente de impedir que os nossos pecados sejam transportados para longe de nós, tão longe quanto o leste é do oeste, e que eles sejam marcados lá nos livros do registro do céu como perdoados. A única coisa que pode impedir que aconteça isso, os nossos pecados, é a nossa vontade perversa. Não tem nada mais que pode impedir isso. É a única coisa. Vou ler de novo. Deus tomou as providências para que nos possamos tornar semelhantes a Ele, e cumpri-las-á para todos quantos não interpuserem uma vontade perversa, frustrando assim a sua graça. É incrível pensar nisso. É incrível a gente pensar que a única coisa que pode manter, tipo assim, o nosso registro sujo, a nossa vida é suja, nosso nome sujo nos registros celestiais. A única coisa é a nossa vontade perversa. Nem tem nada mais. Nada mais que pode manter nosso registro sujo. Isso é incrível a gente pensar nisso. O quanto que Deus é bom. O quanto que Deus ama. E não tem palavras para conseguir dizer. Eu acho que é muito Não tem interessante. palavras. Desculpa te cortar de novo. Hoje eu tô uma tesourinha, cortando todo mundo ao bem, beleza, né? Desculpa aí.
Mas o que eu ia te falar, eu acho muito bonito, né, como você vê durante todo o grande conflito. Tem uma palavra que a gente pode resumir em todas elas. Tá, vamos resumir com duas. Jesus e amor. Porque é por meio dele que a gente consegue se chegar ao Pai, é por meio dele que nós, hoje, podemos viver uma vida de liberdade, uma vida feliz realmente, uma vida de propósito. É por meio dele que todas as coisas acontecem. E amor, porque amor é a forma que Deus governa todo o universo. E aí, quando a gente se dá conta de que o amor também é justiça, amor também, a misericórdia está na justiça, só faz a gente compreender ainda o quão longe a gente está, muitas vezes, de pensar como Deus pensa. Mas isso não é um motivo para a gente se desesperar. Mas como o Mateus falou, para a gente se apegar a Cristo e por meio dele, ele fazer a diferença na nossa vida. É isso aí. Chegou a hora daquele quadro especial, aquele quadro que a gente gosta bastante. Solta a vinheta, pessoal, por favor. Bom, gente, a nossa indicação de hoje é meio óbvio, mas às vezes óbvio precisa ser dito, né? Então, a gente está estudando uma lição com o tema O Grande Conflito. Eu quero indicar para vocês o quê? O livro O Grande Conflito. Eu sei, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Você já leu O Grande Conflito alguma vez? Você já viu que maravilha é isso? Lá fala tanto sobre o juízo, sobre a misericórdia, sobre o amor. Ali aborda todos esses temas. Tudo que a gente está falando aqui, essa lição está baseada lá. Então, se você não leu ainda, desculpa, mas você está moscando, você está perdendo tempo. Já devia ter lido. Tô mentindo, Elisa. Não, você tá certíssimo. Vou fazer o quê? Eu só assino embaixo. E, amigo, eu queria falar uma coisa. Aproveita também que esse ano, do meu ponto de vista, o Impacto Esperança, ele acontece o ano inteiro. Então, aproveite, leia e compartilhe. Porque coisa boa, o que é, gente? Deve ser compartilhada. A gente fala mesmo. Então, Matheus, eu só assino embaixo. Né? Então, assim, ó, Exatamente. lê junto com a lição. Então, é isso. Aí você vai e a gente vai nisso e é importante, realmente. Tem tudo a ver com o que a gente acredita. Esse é o cerne de muitas coisas que a gente acredita. Então. É a base da lição. Se você está gostando dos comentários, do Conde USC, desses quadros, até agora a gente só falou sobre o grande conflito. O que você está fazendo que você não leu ainda? Vai lá ler, vai direto na fonte. Tipo assim, é bom o comentário? É muito bom. É legal? Pode ser uma bênção? Pode ser. Inclusive, se está abençoando você, compartilha. Abençoa outras pessoas também. Isso aí. Mas você pode buscar direto da fonte. E aí sim, isso aqui a gente tem um tempo limitado para a gente comentar. Mas se você pegar o grande conflito para você estudar, aí não. Aí não tem limite. Aí você pode ler, estudar. Aquilo é incrível. Realmente incrível. E estamos indo já pro final, como eu falei, nosso tempo é limitado. Queria lançar a última pergunta que a gente vai tratar dela aqui hoje com vocês. Saber que haverá um juízo é motivo de medo ou de alívio? E por quê? Que você é aquelas perguntas de professor? Justifique sua resposta. Por favor. Eu acho que é muito dentro do que a gente estava falando. Se a gente acredita que por meio de Cristo nós podemos todas as coisas e nós temos nos apegado, a gente não tem que temer. Na verdade, a gente tem que agradecer por Cristo na nossa vida, que é o que a Isa falou. Muito bonito de você parar para pensar aí e se dar conta de que no seu livro, isso lá no céu, tá? Né? Lógico. Pensando que você vai chegar lá e o seu livro vai estar em branco. É um alívio, na verdade. E aí, por quê? Porque, assim, não mentira. Mas eu acho que é essa questão importante, né? Da gente entender de que é por meio de Cristo que todas essas coisas vão acontecer. E lembrar, né, que não tem como a gente esquecer de juízo sem linkar o santuário celestial também, né? Então, lembrar que nós temos Cristo como nosso intercessor. Ele é o sumo sacerdote, em que ele fez todo o trabalho. Ele foi o sacrifício. Então, por meio dele, nós nos achegamos a Deus. Agora ele é nosso advogado, ele também é nosso juiz. Então, Cristo, ele é literalmente, né, como a irmã White fala, né, acho que tem tudo a ver, a ponte sobre o abismo. Então, ele consegue fazer com que a gente se ligue e por meio dele a gente não tem que temer. Então, é isso. É exatamente como a Elisa estava falando, né? Se a gente olha para quem é o nosso advogado,
o juízo é o nosso motivo de maior alegria, de alívio, porque saber que ele é advogado que nunca perdeu uma causa, nunca, né? Então, assim, não tem por que a gente ter medo do juízo. Nós não tem por que. Se a gente entregou a nossa causa nas mãos de Cristo, a nossa causa tá ganha. É certo, né? Porque o sacrifício dele, se lembra de quando ele saiu, ele ressuscitou, né? E quando ele voltou para o céu, que ele entra, eu sempre fico emocionada quando eu leio essa parte no Desejar de Todas as Nações, que ele é recebido nos portões celestiais, né? E aí todos querem louvá-lo e todos querem aclamá-lo, e ele disse, não, esperem. E ele vai até o Pai, né? E lá ele mostra as mãos feridas. E, nossa, desculpa, fico emocionada. Porque imagina assim, naquele momento o pai disse que o sacrifício foi aceito, meu filho. E todos podem ser, todos. Porque não existe motivo para a gente temer o juízo. O juízo é a nossa garantia. Eu queria ler com vocês Hebreus 6:20, tem um verso muito interessante. Hebreus, na verdade, 6:19 e 20, que diz que nós temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui tá falando do santuário celestial, né? E que Jesus entrou nesse santuário como o nosso precursor. E eu estava lendo um livro e fala sobre esse adjetivo precursor. Porque precursor é uma pessoa, uma figura que vai na frente, né? Que vem antes da gente. E aí tem o escritor desse livro, ele explica que que Paulo, quando escreveu aqui, ele se referia a uma figura específica, que era um homem da nobreza, né, do reinado, era um homem da nobreza, que ele vestia umas vestes específicas, assim, umas vestes que tinham uma espécie de uns sininhos na borda das vestes, e ele andava por um caminho no meio da cidade, anunciando que viria a comitiva real atrás dele. Então, tipo assim, o rei iria desfilar atrás, iria vir atrás dele, e ele ia na frente, avisando as pessoas que o rei iria passar. Então, as pessoas saíam para a rua para poder ver, para poder prestar atenção no que ia acontecer. Só que interessante que o foco das pessoas não estava naquele homem, naquele precursor. Elas estavam olhando para o caminho atrás dele, porque atrás dele viria o rei, né? E aquele homem era chamado precursor. Então, eu fiquei assim, que lindo, porque Jesus é o nosso precursor. Então, assim, Jesus entrou lá no céu, na nossa frente, entrou no santuário celestial, na nossa frente, como nosso precursor, mostrando para o universo inteiro que a gente agora faz parte da realeza, que a gente é filho do rei, entendeu? Que a gente aqui, nós pecadores, né? Trapos de imundícia, ele nos considera filhos do rei, né? Ele nos considera parte da família dele, parte da realeza. E aí, imagina quando chegar um momento de que a gente vai entrar no céu, né? E os portões vão se abrir para a gente entrar no céu. E aí, quando a gente chegar lá, todos vão louvar Jesus e engrandecer ele, porque ele foi o nosso precursor. Só porque ele entrou na nossa frente que a gente vai poder entrar. Então, eu achei muito especial. Achei muito especial essa lição. Fala um pouquinho, né, sobre o papel do santuário celestial, além do papel de Cristo no santuário, de a gente não menosprezar esse papel, esse trabalho que ele está fazendo.
porque é tão importante quanto a cruz, quanto o trabalho que ele fez enquanto esteve aqui nessa terra. Ai, desculpa. A Isa falou uma coisa que me lembrou de um outro momento no céu que eu acho que eu também me emociono muito quando eu lembro. A irmã White fala que a gente vai receber as coroas e tal. Mas aí Adão joga a coroa nos pés de Cristo, todos jogam. Nossa, eu acho um momento tão... Quando Adão se dá conta de tudo o que aconteceu e ele faz isso, eu acho tão assim, fico até arrepiada, acho coisa tão linda. Porque como você falou, né, Isa? Jesus é o precursor e a ele é toda a honra e toda a glória. Porque é por causa dele que a gente tá aqui hoje, é por causa dele que a gente faz o que a gente faz e é por causa dele que a gente pode entrar no céu. Eu acho lindo o que você falou. Amém. Acho interessante. Quando eu era pequeno, eu tinha medo de polícia. Então, a gente passava em algum lugar que tinha polícia, às vezes dentro do carro, a pessoa me escondia, não sei o que, não sei o que. Ah, por que tá escondendo, meu filho? Meu pai perguntava, cara, a polícia. E tem um texto na Bíblia que fala algo interessante. É Romanos 13, versículo 1 até o 4. Vamos ler aqui. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres por não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Eu vou parar por aqui, não vou ler o... Não, vou ler o parte sim, olha só. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizerem uso mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E aí, com relação a essa pergunta aqui do juiz, eu coloco para você. É motivo de medo ou de alívio? Fica a seu critério. Só lembra que porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. É exatamente isso que a gente vê na Bíblia. Quer dizer, o que a gente vê lá na parábola do servo? O servo que foi fiel. Ele recebeu o elogio do senhor dele. Bem está, servo bom e fiel. Hoje fiel do pouco, sobre o muito te colocarei, e é do bom do teu senhor. Quer dizer, o servo tinha motivo para ter medo? Não tinha. E o outro, o que escondeu? Eu sabia que o senhor era um homem severo, não sei o que. Eu escondi. E aí, ele temeu por quê? Estava errado. Então, a gente não precisa ter medo do juízo. A gente, como eu vi aquele texto, né? Se a gente não quiser colocar nossa vontade perversa no caminho para frustrar a graça de Deus. Fica a seu critério se você vai temer ou se você vai ficar feliz com a notícia do juízo. Se você quiser, você pode ficar feliz. Se você quiser, você pode temer. Vai das suas decisões. Eu espero, sinceramente espero, e oro para que você decida se alegrar com a notícia do juízo. Você fique feliz ao saber que há um juízo que vai botar fim ao pecado, à história de sofrimento dessa terra. Vamos orar? Oremos. Graças te damos, Senhor, pelo juízo. Muito obrigado, porque só vai ser condenado aqueles que interpuserem a vontade perversa no caminho, Pai. E assim funciona a tua graça. E, Senhor, pedimos a tua misericórdia. Somos tão tardios em aprender a confiar em ti. Aprender a te amar. Tem misericórdia, tá? Por favor. Ensina-nos a te amar. Ensina-nos a confiar em ti. E, Pai, uma vez que temos aprendido a confiar em ti e a te amar, a gente vai ver que não tem motivo para a gente temer entregar a nossa vida por completo a ti. A gente vai querer fazer isso. E se a gente fizer isso, a gente não tem motivo para temer. Pedimos, Pai, não queremos temer isso. Queremos nos alegrar na notícia de Jesus. Peço que o Senhor abençoe a cada um. Deus abençoe também essa pessoa que está assistindo. E Deus Santo Espírito trabalhe na vida dela. Que ela possa continuar sendo abençoada e sendo canal de bênçãos para outras pessoas também. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Até mais, pessoal. Bom estudo de lição para vocês. Tchau.